Estudar a Bíblia envolve uma série de fatores que você precisa ficar ligado. Quando você pega o jeito, as coisas vão fluindo numa naturalidade bem melhor. Mas para isso existe um método e se você tiver em mente esse método na hora que você lê a Bíblia, isso vai te ajudar muito você conseguir entender realmente aquilo que o texto quer dizer. Fala pessoal, eu sou o Thiago e eu tô fazendo uma série aqui sobre bibliologia. Se você não assistiu os outros vídeos daqui do canal, recomendo você dar uma olhada nos outros vídeos aqui da série sobre bibliologia, tá bom? Se você é novo aqui, deixa o seu like, aproveita aí, se inscreve no canal para você poder ficar por dentro de tudo que acontece dentro do mundo da palavra de Deus. Exatamente. Então, pessoal, se você quer aprender a estudar a Bíblia da forma correta, eu convido você a vir comigo nessa jornada dentro da bibliologia, tá bom? Um tempo atrás pediram para eu fazer uma série de aulas de escola bíblica dominical sobre bibliologia. Então, se você não sabe o que é, assiste os outros vídeos aí. A bibliologia exatamente é o estudo da Bíblia, tá bom? Então, aí eu percebi que se todo mundo soubesse realmente estudar a Bíblia, pegar e saber o que fazer na hora de tentar entender um texto bíblico, pouparia muito tempo dos professores de EBD, pouparia muito tempo dos pastores, dos discipuladores, dos pais, enfim. Isso não é coisa que eu tô tirando da minha cabeça, não é um método que eu inventei, tá bom? Isso é matéria de seminário e assim, eu também não estou falando que você precisa saber fazer uma exegese exaustiva do negócio. Estou falando de você simplesmente conseguir pegar o texto, você ler e você entender aquilo que você está lendo, tá bom? Porque Oséias 4:6 diz que meu povo padece por falta de conhecimento. Meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. Então, se todo crente souber de verdade ler a Bíblia, a gente teria uma comunidade muito mais sólida e muito mais forte, certo? Então convido você a seguir comigo nessa jornada aqui. Você sabe que meu canal não tem corte, não tem edição, não tem nada. É assim mesmo. Do jeito que eu gravo é o jeito que o vídeo vai. Então, boa parte do conteúdo desses próximos vídeos que eu vou estar postando aqui são baseados nesse livro aqui, ó, Vivendo na Palavra, do Dr. Howard Hendricks, que, na minha opinião, é um dos melhores livros sobre método de estudo bíblico que existe. Então, eu vou estar aqui trazendo só o filé mignon para vocês, né? Eu já peguei, já mastiguei tudo aqui. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu já falei isso em outros vídeos também. Se você quiser dar uma olhada, eu tenho algumas lives aí, tá escrito, tem uma thumb escrito devocional passo a passo. Se você pegar aquilo lá, eu tô fazendo na prática, junto com vocês, um passo a passo. Tô fazendo devocional ao vivo, literalmente, mostrando para você o passo a passo de como você estudar, tá bom? Aqui eu tô falando a base desse conteúdo, tá certo? O Dr. Howard, ele fala o seguinte: a gente pode definir o método de estudo bíblico como uma ordem, uma certa ordem que a gente precisa seguir para a gente conseguir ter sucesso no negócio, né? Porque todo método envolve um passo a passo, né? Então a gente não quer só passo a passo, a gente precisa ter uma base sólida para a gente conseguir construir aquilo que a gente precisa, tá certo? Então a gente tem um resultado, que não é qualquer resultado, e a gente tem um passo a passo que não pode ser qualquer passo a passo. Então a gente precisa seguir esse método para a gente conseguir entender o texto de forma simples, correta e realmente entendendo aquilo que o texto quer transmitir para a gente. O resultado, ele governa tudo. Por que a gente deveria estudar o texto bíblico de forma metódica? Quem é você depois de ler um texto bíblico?
O texto bíblico, o estudo bíblico, ele é um negócio pessoal e muito específico. O resultado dele é a mudança de vida. É isso que a base de todo o estudo bíblico. Você conseguir melhorar um pouquinho a cada dia. Isso não se tratando simplesmente da sua vivência prática como pessoa, mas também como crente, certo? A gente precisa cada dia mais estar melhorando, porque esse é o nosso processo de santificação. Não tem como a gente viver um relacionamento com Deus se a gente não ora e lê a Bíblia, porque quando a gente ora, a gente está falando com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente está deixando Deus falar com a gente. E se a gente abre o nosso coração para a palavra de Deus e consegue absorver aquilo que Deus está falando para a gente através do texto, até mesmo dos textos que são mais difíceis, que tem a interpretação mais densa, mais pesada, complicada, tudo isso faz parte daquilo que Deus quer ensinar para nós e a gente precisa passar por isso também. Só que se você não souber ler, se você não souber, e eu não estou falando de não saber ler as palavras que estão escritas ali, mas você conseguir realmente entender tudo que está envolvido ali, você saber enxergar tudo isso, você observar o texto, você interpretar aquilo que o texto está querendo dizer e você colocar em prática na sua vida, você fazer a aplicação disso, isso envolve um método. É o método que eu costumo chamar de olha, você precisa olhar o texto. Você precisa observar, depois você vai interpretar e depois você vai poder aplicar o texto, certo? Então a gente vai começar pensando aqui na observação do texto bíblico, que é por onde a gente precisa começar. Você pega o texto e você observa. Você vai olhar aqui os termos do texto, quais são as palavras que tem aí, você saber identificar a palavra-chave do texto, você entender qual que é a ideia central do que está acontecendo ali, você ler o contexto de onde o texto está inserido, você saber também a estrutura do texto, porque a Bíblia ela foi escrita em vários estilos literários diferentes, ela foi escrita, como eu falei em outro vídeo também, escrita em várias épocas diferentes, por pessoas diferentes, e mesmo assim consegue ter uma coesão absurda, que nenhum outro livro consegue chegar nessa precisão, porque não foram divinamente inspirados, ao contrário da Bíblia. A Bíblia realmente tem um único autor que inspirou os outros a escreverem tudo que eles escreveram. Então, você olhar a Bíblia desse jeito envolve você conseguir entender o contexto e saber o que estava se passando ali, né? Você olhar o que o autor está querendo dizer exatamente com o vocabulário que ele transmite para a gente. Eu não sei se você lembra, mas a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, a maior parte, e o Novo Testamento, a maior parte em grego também, que eram as línguas dali que o povo que Deus escolheu para transmitir essa verdade falava. Então, você sabe muito bem que você não pode pegar um texto e simplesmente arrancar ele do contexto dele sem saber quem foi que escreveu, sem saber para quem esse texto está sendo direcionado, sem saber para que esse texto serve, sem você entender de fato tudo que está por trás desse background do texto, você não vai conseguir entender o texto, fazer a interpretação da forma certa. Então, primeiro você precisa observar, coloca o olho no texto, grifa, anota as coisas, tudo que você consegue ver de diferente. Então, a pergunta dessa questão aqui da observação é: o que eu vejo? Quando você olha para um texto, o que você está vendo? Se você consegue fazer essa pergunta, analisar o texto e extrair as coisas que tem ali, as informações, essa hora você não vai tentar interpretar nada, você só vai olhar e tentar enxergar aquilo que o texto está dizendo exatamente, sem tentar fazer nenhum tipo de julgamento. Você só vai pegar as informações do texto e você vai pegar as informações do texto e puxar elas para que você consiga ter uma compreensão daquilo que tem ali. Eu lembro de uma citação do Sherlock Holmes que ele disse assim,
burrice tentar teorizar sem ter todos os fatos. Ou seja, se você não pegou e juntou todas as informações que você tem, você não vai conseguir ler a situação. Você não vai conseguir entender o que está acontecendo ali se você não tiver todos os fatos. Você tem versões diferentes de uma mesma história, mas você não conseguiu juntar todas as peças que faltam no quebra-cabeça, você não vai conseguir fazer a interpretação certa do negócio. Então, pega o texto, observa quem são os personagens envolvidos, quem está falando, quem está narrando a história, quem está escrevendo. Isso tudo você precisa ter como base para você poder seguir na leitura do seu texto bíblico, tá bom? Então, analisa todos os termos que o texto te dá, as palavras-chave, e começa a investigar as coisas. Descobre que um autor fala de um jeito, outro autor fala do outro. Esse autor aqui, ele traz bastante essa palavra, esse autor aqui, ele traz essa outra palavra aqui, ele gosta de fazer um paralelo, ele gosta de fazer um contraste, esse aqui gosta de contar história, esse outro aqui ele gosta de falar desse jeito, esse aqui ele respira fundo, vai falando tudo, que nem Paulo fazia. Paulo, não sei se você já leu a seção ali de Romanos 6, 7, 8, parece que ele respira fundo, escreve. Aí depois que não tinha mais nenhuma informação para passar, ele começa a louvar a Deus no mesmo texto, na mesma respirada. Isso aí é uma característica bem específica do apóstolo Paulo e do gênero literário que ele usa, que são as cartas, certo? E isso compõe uma grande parte do Novo Testamento. Só um parênteses aqui no meio do negócio, mostrando para você na prática como é que isso funciona, tá bom? Você olha a estrutura do texto, você observa ali se o texto ele tem uma estrutura de narrativa, se ele tem uma estrutura de carta, se ele tem uma estrutura de poema, se ele é sei lá, uma história fictícia, uma história real, um relato, coisa desse tipo. Isso vai fazer sentido na hora de você conseguir depois interpretar o texto da forma correta, tá bom? Preste atenção na gramática também do texto, o que ele está querendo transmitir para você. E também a forma literária, como eu falei, é importantíssimo você entender, porque você não vai interpretar, pelo amor de Deus, não interprete um poema como se fosse uma narrativa, certo? Então, cada seção da Bíblia, ela tem um gênero literário específico que você precisa estar atento a isso. Não tem como você interpretar uma história, uma narrativa do mesmo jeito que você interpreta um poema, tá bom? A aula básica de português, volta lá para a escola, tá bom? Se você interpreta um com a noção do outro, não vai dar certo, porque um texto foi escrito especificamente para ser lido daquela forma. Então você precisa prestar atenção nisso para você conseguir observar o texto de forma correta e você também, consequentemente, depois conseguir interpretar de forma correta e você aplicar o texto na sua vida de forma correta, tá bom? E, por último, mais ou menos importante, eu já citei, mas sendo mais específico aqui, você observar o contexto em que aquilo está inserido. Você não pegar um texto isolado, como boa parte das pessoas fazem, pegar e isolar um texto e achar que o texto significa aquilo ali. Não, você precisa observar o que está antes, o que está depois do texto, tudo que está envolvido, qual é o livro que aquilo ali está inserido na Bíblia, para você conseguir fazer depois a interpretação da forma certa. Não adianta você pegar e querer isolar o negócio, porque não vai dar certo, tá bom? E outra que a gente parte também do pressuposto de que a Bíblia ela não contém erro, a Bíblia é inerrante e se você errou na interpretação, a culpa é sua, não da Bíblia, tá bom? A culpa sempre de alguma interpretação errada vai ser sua e não da Bíblia. Você é falho, você é ser humano pecador, a Bíblia não. Você não tem como usar um texto fora do contexto dele e querer também torcer para que ele faça parte do seu argumento, você querer arrancar aquilo ali e dizer, mas a Bíblia diz isso, sem entender o que o contexto realmente quer dizer. Então você precisa pegar e olhar, não,
Não é bem assim. O texto está dizendo isso, isso e isso. O texto está querendo ser... o texto está falando sobre, muito especificamente sobre isso aqui. Esse versículo está se referindo a tal coisa, não a isso. Então, espero que você tenha entendido aquilo que é a observação do texto bíblico. Os outros vídeos vão ser sobre a interpretação e sobre a aplicação do texto, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, ou se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aí. Se inscreve aqui no canal para você continuar recebendo notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Se você quiser também, me segue lá no Instagram, que a gente de vez em quando tem umas discussões boas. Se você quiser também me mandar uma pergunta, pode mandar por lá ou manda aqui nos comentários. E comenta aqui também o que você achou desse conteúdo, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem sugestões também, se vocês quiserem que eu pegue um texto um texto bem específico e faça aqui junto com vocês, vocês me avisam aqui nos comentários, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe vocês e tchau!